Já parou para pensar em como algumas coisas no mundo são tão estranhas que acabam sendo fascinantes? É exatamente isso que o Museu de Curiosidades de Londres celebra. O extraordinário escondido no cotidiano. Localizado no coração de Londres, esse museu é um verdadeiro portal para o inusitado. Ele reúne objetos, histórias e artefatos que desafiam nossa compreensão do que é normal ou possível. Desde itens históricos bizarros até criações modernas que parecem saídas de um sonho ou pesadelo, o espaço é um convite para explorar o lado mais peculiar da humanidade. O que torna esse museu especial não é apenas o que está exposto, mas também a maneira como ele nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o mundo. Imagine entrar em uma sala onde cada objeto parece contar uma história diferente. Algumas engraçadas, outras assustadoras, mas todas intrigantes. Uma das primeiras coisas que você percebe ao visitar o museu é que ele não segue regras tradicionais. Não há placas dizendo "não toque" ou "mantenha distância". Aqui, a interação é incentivada. Esse conceito de liberdade transforma a experiência em algo muito mais pessoal. Você não está apenas olhando para objetos, está vivendo uma jornada única. Entre as curiosidades mais populares estão artefatos que pertenceram a figuras históricas, excêntricas, como inventores malucos ou artistas visionários. Um exemplo clássico é uma coleção de dispositivos criados por cientistas amadores do século XIX, que tentaram resolver problemas do dia a dia de maneiras completamente inusitadas. Alguns desses inventos funcionam, outros nem tanto, mas todos eles têm algo em comum: refletem a criatividade humana em sua forma mais pura. Outro destaque do museu é uma galeria dedicada a fenômenos naturais inexplicáveis. Relâmpagos congelados, pedras que se movem sozinhas e plantas que brilham no escuro são apenas alguns exemplos. Esses itens não apenas surpreendem os visitantes, mas também despertam perguntas profundas sobre os mistérios que ainda cercam nosso planeta. Além disso, o museu abriga uma seção dedicada à cultura pop, com objetos que marcaram gerações inteiras, de roupas usadas por celebridades até protótipos de filmes famosos. Tudo isso faz com que o local seja uma mistura perfeita entre passado, presente e futuro, conectando diferentes épocas e visões de mundo. No final dessa primeira parte da visita, fica claro que o Museu de Curiosidades de Londres não é apenas um lugar para ver coisas estranhas. É um convite para enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Cada objeto no Museu de Curiosidades de Londres tem uma história para contar. Mas o que realmente encanta os visitantes são as pequenas histórias escondidas nos detalhes. Por exemplo, há um par de sapatos aparentemente comuns em uma das vitrines. No entanto, ao ler a descrição, você descobre que eles pertenceram a uma mulher que fingiu ser homem durante a Primeira Guerra Mundial. Essa narrativa simples, mas poderosa, transforma um par de sapatos velhos em um símbolo de coragem e determinação. É como se cada item fosse uma janela para outra época. Outro exemplo fascinante é uma coleção de cartas escritas por crianças para figuras fictícias, como o Papai Noel ou personagens de livros famosos. Essas cartas revelam não apenas os sonhos e medos das crianças, mas também como a imaginação pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com a realidade. O museu também abriga objetos que desafiam a lógica, como uma caixa trancada que ninguém conseguiu abrir nos últimos 50 anos. Ninguém sabe o que há dentro dela, nem mesmo seus criadores. Esse mistério faz com que os visitantes fiquem horas especulando sobre o conteúdo da caixa. Será algo valioso, um segredo obscuro, ou talvez nada? Além disso, há uma sala
dedicada a invenções que falharam miseravelmente, mas que de alguma forma continuam cativando as pessoas. Um exemplo clássico é um aspirador de pó projetado para limpar gatos. Sim, você leu certo. A ideia era revolucionária, mas os testes mostraram que os felinos não estavam muito animados com a novidade. Apesar do fracasso, o invento virou uma sensação no museu, provando que até mesmo as ideias mais malucas podem ter seu charme. Outra parte interessante do museu é uma exposição temporária que muda a cada 6 meses. Atualmente, ela está focada em objetos perdidos e encontrados. Entre os itens expostos estão um diário recuperado de um naufrágio, uma câmera antiga achada no fundo de um rio e até um cacho de cabelo de uma celebridade dos anos 1920. Esses objetos não apenas contam histórias únicas, mas também nos lembram de como coisas aparentemente insignificantes podem carregar memórias preciosas. O museu também oferece atividades interativas, como workshops, onde os visitantes podem criar suas próprias curiosidades ou participar de caças ao tesouro. Essas experiências tornam a visita ainda mais especial, pois permitem que as pessoas não apenas observem, mas também se tornem parte do universo peculiar do museu. Enquanto muitos museus se concentram em objetos famosos ou eventos históricos grandiosos, o Museu de Curiosidades de Londres faz algo diferente. Ele celebra o lado humano das coisas. Aqui, não são apenas os artefatos que importam, mas as pessoas por trás deles, suas paixões, erros e momentos de genialidade inesperada. Um exemplo marcante é uma coleção de cartões postais enviados por turistas ao redor do mundo. Cada um deles carrega mensagens simples como "estou com saudades" ou "este lugar é incrível", mas juntos formam um mosaico emocional da experiência humana. Esses postais mostram que, independentemente de onde estamos no mundo, nossas emoções e desejos são surpreendentemente parecidos. Outro destaque é uma exposição dedicada a inventores amadores que nunca ganharam reconhecimento público, mas cujas ideias eram brilhantes à sua maneira. Por exemplo, há um dispositivo criado por um fazendeiro para automatizar a ordenha de vacas. Embora o invento não tenha sido adotado em larga escala, ele demonstra como soluções práticas podem surgir de problemas cotidianos. Essa seção do museu nos lembra que a inovação não precisa ser perfeita para ser valiosa. Às vezes, o simples fato de tentar já é suficiente para inspirar outros. Além disso, o museu abriga uma coleção de objetos pessoais deixados para trás por viajantes anônimos como relógios, óculos e até sapatos. Esses itens, aparentemente sem valor, ganham significado quando você imagina as histórias por trás deles. Quem eram essas pessoas? Para onde estavam indo? Por que deixaram essas coisas para trás? Uma das peças mais tocantes é um caderno encontrado em um trem, cheio de desenhos e anotações, feitos por uma criança durante uma viagem com a família. Esse caderno é um lembrete de como momentos aparentemente banais podem se tornar memórias preciosas com o tempo. O museu também dedica espaço para curiosidades relacionadas à cultura popular, como roupas usadas por personagens icônicos de filmes ou protótipos de brinquedos que nunca chegaram às lojas. Esses itens não apenas despertam nostalgia, mas também mostram como a imaginação humana pode dar vida a mundos inteiros. Uma das áreas mais visitadas é uma sala chamada O que não foi dito. Ela exibe cartas nunca enviadas, bilhetes rasgados e confissões guardadas em segredo. Essa exposição emocionante nos faz refletir sobre as palavras que escolhemos ou não dizer e como elas moldam nossas vidas e relacionamentos. Uma das áreas mais fascinantes do Museu de Curiosidades de Londres é dedicada ao estranho e ao inexplicável,
objetos e fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade. Imagine entrar em uma sala onde cada item parece saído de um conto de fadas ou de um filme de ficção científica. Aqui, o impossível se torna tangível. Um dos destaques é uma pedra conhecida como a Pedra que Chora. Dizem que ela libera pequenas gotas de um líquido semelhante à água, mas ninguém sabe explicar sua origem ou propósito. Algumas pessoas acreditam que a pedra tem propriedades místicas, enquanto outras pensam que seja apenas um fenômeno geológico raro. Independentemente da verdade, ela intriga todos os visitantes. Outro objeto intrigante é uma pintura que parece mudar de cor, dependendo da luz e do ângulo de visão. Alguns juram que as figuras na tela se movem quando ninguém está olhando. Esses tipos de artefatos nos fazem questionar até que ponto nossos sentidos podem ser confiáveis. Será que o que vemos é realmente o que existe? Além disso, o museu abriga uma coleção de fotografias paranormais, imagens capturadas por acaso que mostram silhuetas, luzes estranhas ou formas indescritíveis. Embora muitas delas possam ser explicadas como truques de luz ou ilusões de óptica, algumas permanecem um mistério até hoje. Uma das histórias mais populares envolve uma câmera antiga encontrada em um sótão. Quando os filmes foram revelados, mostraram cenas de uma família que nunca existiu. Esse caso, em particular, atraiu a atenção de pesquisadores e curiosos, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Outra parte interessante do museu é uma exposição sobre animais extraordinários, criaturas reais que parecem saídas de lendas ou mitos. Entre elas estão espécimes raros, como um polvo albino, uma borboleta com padrões incomuns nas asas e até um peixe que brilha no escuro. Esses animais nos lembram que a natureza é muito mais criativa do que podemos imaginar e que ainda há muito a ser descoberto sobre o mundo natural. Para complementar essa sessão, o museu oferece palestras e workshops sobre ciência e paranormalidade, convidando especialistas para discutir temas controversos. Essas atividades não apenas educam, mas também incentivam os visitantes a manterem a mente aberta para o desconhecido. Ao entrar em outra ala do Museu de Curiosidades de Londres, os visitantes são transportados para um mundo de mistérios antigos, segredos que resistiram ao tempo e ainda intrigam especialistas. Uma das peças mais impressionantes é uma coleção de mapas antigos que mostram terras inexistentes ou rotas marítimas impossíveis. Esses mapas desafiam nossa compreensão da geografia histórica. Alguns estudiosos acreditam que essas representações eram baseadas em lendas ou interpretações equivocadas, enquanto outros sugerem que elas podem conter pistas sobre civilizações perdidas. Outro destaque é uma série de runas gravadas em pedra, encontradas em cavernas remotas ao redor do mundo. Apesar de décadas de estudo, ninguém conseguiu decifrar completamente seu significado. Essas inscrições parecem contar histórias de eventos cataclísmicos ou contatos com seres desconhecidos, alimentando teorias sobre antigas culturas avançadas. Além disso, o museu abriga réplicas de artefatos famosos, como o mecanismo de Anticítera, considerado o primeiro computador da história. Embora o original esteja em outro museu, a réplica interativa permite que os visitantes entendam como nossos ancestrais usavam engenhosidade para rastrear fenômenos celestiais. Outra curiosidade fascinante é uma coleção de objetos relacionados à alquimia, prática ancestral que buscava transformar metais comuns em ouro e descobrir o elixir da vida. Entre os itens estão manuscritos enigmáticos, frascos antigos e até uma mesa usada em experimentos alquímicos. Esses objetos nos fazem refletir sobre a busca humana por conhecimento e poder. Uma das áreas mais visitadas dessa seção é
dedicada às múmias egípcias e seus artefatos funerários. Aqui, no entanto, o foco está nas histórias menos conhecidas. Por exemplo, há uma múmia infantil cujo rosto foi reconstruído digitalmente, revelando traços surpreendentemente modernos. Isso desperta perguntas sobre como as pessoas viviam e morriam naquela época. Outro ponto alto é uma exposição sobre tesouros submarinos recuperados de naufrágios antigos. Entre eles estão joias, moedas e até fragmentos de navios que contam histórias de viagens épicas. Esses artefatos não apenas nos conectam ao passado, mas também nos lembram da fragilidade da vida humana frente aos elementos naturais. Para complementar essa sessão, o museu oferece uma experiência imersiva chamada Viagem ao Passado, onde os visitantes podem usar realidade virtual para explorar locais históricos reconstruídos. Essa atividade torna a visita ainda mais emocionante, permitindo que as pessoas vivenciem o fascínio dos mistérios antigos de maneira única. Enquanto grande parte do Museu de Curiosidades de Londres está voltada para o passado, há também uma seção dedicada ao futuro, um espaço onde a imaginação e a tecnologia se encontram. Aqui, os visitantes são convidados a refletir sobre como as curiosidades de hoje podem se tornar as grandes descobertas de amanhã. Uma das exposições mais populares é uma coleção de protótipos de invenções futuristas, como drones pessoais, roupas inteligentes e até dispositivos que prometem traduzir pensamentos em palavras. Embora muitas dessas ideias ainda estejam em fase experimental, elas mostram o quão longe a criatividade humana pode ir quando combinada com avanços tecnológicos. Outro destaque é uma instalação interativa chamada o Laboratório do Amanhã, onde os visitantes podem testar tecnologias emergentes como realidade aumentada e impressoras 3D. Essa experiência não apenas educa, mas também inspira as pessoas a pensarem em como essas ferramentas podem transformar nossas vidas no futuro próximo. Além disso, o museu abriga uma galeria dedicada à arte digital e suas possibilidades. Aqui, obras criadas por inteligência artificial ou softwares sofisticados desafiam nossa compreensão do que é arte. Algumas dessas peças parecem tão reais que é difícil acreditar que foram feitas sem intervenção humana direta, enquanto outras são completamente abstratas, explorando formas e cores impossíveis. Essa sessão também inclui uma discussão sobre ética e tecnologia, levantando questões importantes sobre o impacto das inovações no mundo moderno. Por exemplo, como garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem? Ou como preservar a privacidade em um mundo cada vez mais conectado? Outra parte interessante é uma área dedicada aos futuros alternativos, cenários imaginados por escritores e cineastas que nunca se realizaram, mas que continuam influenciando nossa visão do futuro. Entre eles estão carros voadores, cidades subterrâneas e até colônias humanas em outros planetas. Essas ideias nos fazem sonhar com possibilidades que talvez não estejam tão distantes. Para complementar essa sessão, o museu oferece workshops sobre inovação e design, incentivando os visitantes a criarem suas próprias soluções para problemas do futuro. Essas atividades são especialmente populares entre jovens e estudantes, que veem no museu uma oportunidade de explorar suas paixões e talentos. No final dessa parte da visita, fica claro que o futuro não é algo fixo ou inevitável. Ele é moldado pelas escolhas que fazemos hoje, e o museu nos convida a participar ativamente dessa construção. Nem tudo no Museu de Curiosidades de Londres é sério ou misterioso. Há também espaço para o humor, uma celebração das coisas estranhas que nos fazem rir e refletir ao mesmo tempo.
Uma das áreas mais divertidas é dedicada a invenções absurdas que, embora inúteis, são incrivelmente criativas. Um exemplo clássico é um guarda-chuva para copos, projetado para evitar que bebidas fiquem molhadas na chuva. Embora pareça desnecessário, esse tipo de invenção nos lembra que a criatividade humana não tem limites. Nem sempre precisa ser prática para ser admirável. Outro destaque é uma coleção de brinquedos e gadgets bizarros, como óculos que te fazem parecer com diferentes animais ou luvas que imitam mãos robóticas. Esses itens não apenas divertem os visitantes, mas também mostram como o humor pode ser uma ferramenta poderosa para conectar pessoas e gerar conversas. Além disso, o museu abriga uma galeria de memes físicos, objetos que se tornaram símbolos de piadas virais na internet, mas que ganham nova vida quando expostos em um ambiente físico. Por exemplo, há uma escova de cabelo gigante usada em um desafio viral e uma réplica do famoso vestido azul e preto, ou dourado e branco, que dividiu opiniões no mundo todo. Essa exposição nos faz pensar sobre como o humor digital molda nossa cultura e como algo tão simples pode se tornar um fenômeno global. Outra parte interessante é uma sala chamada Erros Brilhantes, dedicada a produtos mal-sucedidos que falharam espetacularmente em cumprir suas promessas. Entre eles está um suporte de celular que só funciona se o aparelho estiver de cabeça para baixo e um cortador de pizza em formato de triângulo. Porque, afinal, quem come pizza em triângulos? Apesar do fracasso, esses itens são celebrados por sua originalidade e pela capacidade de nos lembrar que errar também faz parte da jornada criativa. Para complementar essa sessão, o museu oferece uma experiência interativa chamada Crie Sua Própria Curiosidade, onde os visitantes podem projetar seus próprios inventos absurdos. Essa atividade é especialmente popular entre crianças e adultos, pois permite que todos explorem seu lado mais brincalhão e imaginativo. Ao final dessa parte da visita, fica claro que o humor não apenas nos diverte, mas também nos ajuda a ver o mundo de maneira diferente. Muitas vezes, revelando beleza nas coisas mais inesperadas. O Museu de Curiosidades de Londres entende isso perfeitamente e usa o humor como uma ponte para conectar pessoas, ideias e culturas de formas únicas. Um dos segredos por trás do sucesso do Museu de Curiosidades de Londres é sua conexão com a comunidade. Aqui, os visitantes não são apenas espectadores, eles são parte ativa da experiência. Uma das iniciativas mais interessantes é um programa chamado Traga Sua Curiosidade, onde pessoas podem doar objetos pessoais que consideram únicos ou intrigantes para serem exibidos temporariamente. Essa abordagem colaborativa transforma o museu em um espaço vivo, sempre em evolução conforme novas histórias e itens são adicionados à coleção. Entre as contribuições mais memoráveis estão uma coleção de cartões de visita criativos, uma escultura feita inteiramente de clipes de papel e até um diário de sonhos registrado durante 20 anos. Esses objetos não apenas enriquecem o acervo, mas também criam uma sensação de pertencimento entre os visitantes, que se sentem valorizados como parte do projeto. Além disso, o museu promove eventos regulares, como feiras de troca de curiosidades, onde as pessoas podem compartilhar suas descobertas e levar algo novo para casa. Esses eventos são uma oportunidade perfeita para conhecer outros entusiastas e expandir sua própria coleção de histórias e objetos peculiares. Outra iniciativa notável é um concurso anual chamado A Maior Curiosidade do Ano, onde participantes apresentam seus achados mais estranhos e fascinantes. Os vencedores
ganham a chance de ter seus itens expostos no museu por um período, além de prêmios simbólicos que celebram sua contribuição para o mundo das curiosidades. Essa competição não apenas incentiva a exploração e a descoberta, mas também fortalece o vínculo entre o museu e sua audiência. Para aqueles que desejam se envolver ainda mais, há programas de voluntariado que permitem ajudar na organização de exposições, pesquisa de artefatos e até na criação de conteúdo educacional. Essas oportunidades são especialmente valiosas para estudantes e jovens profissionais que desejam aprender mais sobre história, ciência e cultura. O museu também colabora com escolas e universidades, oferecendo workshops e palestras que incentivam os alunos a explorarem temas como criatividade, inovação e pensamento crítico. Essas parcerias ajudam a formar uma nova geração de curiosos, inspirando-os a questionar o mundo ao seu redor e buscar respostas para perguntas que ainda não foram feitas. No final dessa parte da visita, fica claro que o Museu de Curiosidades de Londres não é apenas um lugar para admirar objetos estranhos. Ele é uma plataforma para conectar pessoas, ideias e culturas de maneiras significativas. Além de entreter e educar, o Museu de Curiosidades de Londres tem um impacto emocional profundo sobre seus visitantes. Cada objeto exposto carrega uma carga emocional que ressoa de maneira única com cada pessoa. Por exemplo, há uma seção dedicada a itens perdidos e encontrados, como cartas antigas, brinquedos quebrados e até fotografias desgastadas pelo tempo. Esses objetos simplesmente parecem esperar para serem redescobertos. Para muitos visitantes, esses itens evocam memórias pessoais, talvez de um brinquedo da infância ou de uma carta escrita por um ente querido. É como se o museu tocasse algo profundamente humano em cada um de nós. Outro destaque é uma exposição chamada Objetos de Consolo, que reúne itens que as pessoas usaram para enfrentar momentos difíceis, como colares feitos de miçangas trazidas de viagens, ou pequenas esculturas esculpidas à mão durante períodos de isolamento. Esses objetos nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, encontramos maneiras de criar beleza e significado. Além disso, o museu abriga uma coleção de presentes dados anonimamente, gestos de bondade que nunca foram reivindicados, mas que ainda assim deixaram marcas nas vidas de quem os recebeu. Um exemplo marcante é uma caixa contendo bilhetes de cinema e um cacho de cabelo trançado, acompanhada de uma nota que dizia apenas: "Para alguém que precisa sorrir hoje". Esses presentes anônimos são um lembrete poderoso de que pequenos atos de gentileza podem ter um impacto duradouro. Outra parte emocionante do museu é uma sala dedicada a histórias de superação. Aqui, objetos como próteses personalizadas, diários de recuperação e medalhas conquistadas simbolizam a força humana em sua forma mais pura. Esses itens não apenas inspiram admiração, mas também nos fazem refletir sobre nossa própria capacidade de superar desafios. Para complementar essa sessão, o museu oferece uma experiência chamada Deixe Sua Marca, onde os visitantes podem compartilhar suas próprias histórias de resiliência ou gratidão. Essas contribuições são exibidas em uma parede interativa, criando uma tapeçaria de emoções e experiências que conectam pessoas de diferentes origens. Muitos visitantes relatam que essa parte da visita é especialmente tocante, pois permite que eles vejam suas lutas e conquistas como parte de algo maior. Ao final dessa sessão, fica claro que o Museu de Curiosidades de Londres não é apenas sobre objetos estranhos ou fascinantes. Ele é sobre as histórias humanas que dão vida a esses objetos. É um lugar onde emoções são celebradas, compartilhadas e transformadas em algo universal, provando que, no final das contas, somos todos conectados por nossas experiências.
Depois de explorar tantas histórias incríveis e descobrir objetos que desafiam nossa imaginação, fica claro que o Museu de Curiosidades de Londres é muito mais do que um simples passeio turístico. Este é um lugar onde o estranho e o maravilhoso se encontram, onde cada objeto conta uma história e onde cada visitante encontra algo que toca seu coração ou desperta sua curiosidade. Se você ainda não teve a chance de visitar, está perdendo uma oportunidade única de ver o mundo sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva cheia de surpresas, mistérios e momentos de reflexão. Mas aqui vai o melhor. Você não precisa ser um especialista em história ou ciência para aproveitar tudo o que o museu tem a oferecer. Basta ter curiosidade e disposição para explorar o desconhecido. Imagine caminhar por suas salas, cercado por objetos que parecem saídos de um sonho ou pesadelo, enquanto aprende sobre culturas, fenômenos naturais e invenções humanas que moldaram o mundo. Além disso, o museu está constantemente evoluindo, com novas exposições, eventos e atividades interativas que garantem que cada visita seja única. Então, por que não planejar sua ida ao Museu de Curiosidades de Londres hoje mesmo? Você pode conferir o site oficial para saber mais sobre as exposições atuais e programar sua visita. E se você gostou do que viu aqui no vídeo, não deixe de compartilhar essa experiência com seus amigos e familiares. Quem sabe você não inspira alguém a embarcar nessa jornada fascinante. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, onde exploramos lugares incríveis e histórias únicas que ampliam nossa visão de mundo. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Temos muitas outras aventuras pela frente. E se você já visitou o museu, deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita. Adoraríamos saber quais curiosidades mais marcaram sua experiência. Lembre-se, o mundo está cheio de coisas estranhas e maravilhosas esperando para serem descobertas. O Museu de Curiosidades de Londres é apenas o começo. Então, que tal dar o primeiro passo? Pegue seu ingresso, convide alguém especial e venha explorar o extraordinário escondido no cotidiano. Quem sabe o próximo objeto curioso que você encontrar não será exibido nas próximas exposições do museu. Afinal, todos nós temos algo único para compartilhar. Obrigado por assistir até aqui. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a abraçar sua curiosidade e explorar o mundo com olhos atentos. Nos vemos no próximo vídeo.